Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de Biologia e hoje iremos estudar um pouco sobre as angiospermas, ok? Então vamos começar sobre algumas características gerais desse filo de plantas terrestres. Vamos lá. Elas são plantas vasculares, ou seja, apresentam vasos condutores, xilema e floema. Como eu já falei em outros vídeos para vocês, o xilema ele transporta água e sais minerais, enquanto o floema ele transporta seiva elaborada. São plantas que possuem sementes, só que essas sementes elas vão ser protegidas, vão ser envolvidas pelo fruto, diferente das gimnospermas que apresentavam sementes nuas. Apresentam frutos, né? São o único grupo de plantas que apresentam frutos. Se isso cair no vestibular, não esqueçam. Se falar em uma planta que possui frutos, marquem angiosperma sem medo, ok? São plantas de grande porte e são subdivididas em eudicotiledônia, magnoides e monocotiledôneas, certo? Existem algumas características que diferenciam as angiospermas e fazem com que elas sejam divididas nesses grupos. Vamos ver cada um desses grupos mais detalhadamente. Então, gente, de acordo com a classificação, existem diferenças, né, que vão ajudar na identificação de uma monocotiledônia e de uma dicotiledônia ou eudicotiledônia. Essas diferenças são morfológicas externas. Então, em relação à raiz, podem observar aqui na imagem, a raiz da monocotiledônia é uma raiz vasiculada, ou seja, parece uma vassourinha, né? E da dicotiledônia, ela é uma raiz pivotante. O que quer dizer isso? Ela tem uma raiz principal, que é acompanhada por algumas raízes laterais. Então, a planta, quando ela tem essa raiz principal, ela é uma dicotiledônia. O caule, os feixes do caule, ó. Os feixes vasculares, que são aqueles que carregam a seiva bruta, seiva elaborada, água e sais minerais, no caso das monocotiledôneas, não é organizado. E na dicotiledônia está organizado, ó, como é bem organizadinho. As folhas, nas monocotiledôneas, vai ter nervuras paralelas, ó, são paralelas, certo? E nas dicotiledôneas, elas vão ter nervuras reticulares, ou seja, ela tem uma principal e dessa principal ela vai gerando as nervuras laterais, ok? No caso da flor, a flor ela vai ser trímeras. Quer dizer isso o quê? Que ela vai ter 3 pétalas e 3 sépalas. No caso das dicotiledôneas, elas são pentâmeras. Elas vão ter 5 pétalas e 5 sépalas. No caso das sementes, as monocotiledôneas têm um cotilédono e as dicotiledôneas têm 2 cotilédonos. Aqui a classificação novamente, a monocotiledônea vai apresentar um grão de pólen e um cotilédono. A eudicotiledônea apresenta o grão de pólen e 2 cotilédonos. E a magnoídea, ela tem uma abertura na região equatorial e é uma característica primitiva. Além disso, ela apresenta 2 ou mais cotilédonos. As partes da flor. Coloquei as partes da flor para facilitar quando a gente for estudar a estrutura da fecundação do grão de pólen com a estrutura feminina da flor, dando origem à semente que vai formar o fruto, ok? Então, olha só. Vamos começar pela parte masculina. O estame, gente, é a parte masculina da flor. Ele é formado pelo quê? Pelo filete e pela antera. O estame, ele é essa parte todinha aqui, ó, que eu tô marcando em vermelho, certo? O pestilho é a parte feminina. A parte feminina é formada pelo estigma, que é essa abertura aqui, que vocês vão ver no slide mais adiante, que é pelo estigma que o grão de pólen vai entrar e fecundar o ovário. Aí tem o estilete, que é esse tubozinho em si, o ovário que está aqui, o óvulo que ele se abriga dentro do ovário. Além disso, eu tenho o pedúnculo, que é aquela partezinha que prende a flor na planta.
Tem o receptáculo, que é essa região aqui que dá o apoio à estrutura floral, a sépala, que são as folhas, né, que vai dar apoio à estrutura floral, e as pétalas, que são folhas modificadas em cores diferentes, que tem a função de chamar a atenção dos insetos polinizadores, certo? Então, você vai encontrar as pétalas vermelhas, amarelas, azuis, de várias cores, para chamar a atenção dos insetos. Então, como é que ocorre a formação do grão de pólen? O grão de pólen é a estrutura masculina, certo? Se é masculino, então ele vai ser formado pelo quê? Pelo estame. O estame é formado pela antera, certo? Então, na antera, que é esse pontinho aqui de cima do estame, eu vou ter o microsporângio, que é o saco polínico, que ele vai ter a célula-mãe que vai formar o grão de pólen. Olha aqui, ó, explicação. Essa célula-mãe vai sofrer meiose, que vai formar os micróporos. Esses micróporos vão sofrer mitose, que vai formar o grão de pólen, certo? Essa parte aqui, gente, é mostrando como se forma a osfera. Ela também está no próximo slide, então eu vou preferir explicar lá, porque vai estar maior a imagem. Então, é aqui, gametófito feminino. Aí eu vou ter as paredes do ovário e vou ter a célula-mãe do megasporo. Essa célula-mãe do megasporo vai sofrer o quê? Meiose, e vai formar 4 células, que são os megasporos. Desses 4 megasporos, 3 vai se degenerar e vai ficar apenas um. Esse que fica vai sofrer sucessivas mitoses. Vai formar 3 antípodas, que são células que vão se degenerar. Os núcleos apolares, que vai formar o endosperma, que é a estrutura nutritiva do embrião. E a osfera, que é a estrutura que vai ser fecundada pelo grão de pólen. Então, a parte funcional só é o núcleo apolar, que vai formar a estrutura nutritiva, e a osfera, que é o que vai ser fecundado. Então, aqui, olha, o processo de polinização, ele consiste em pegar o grão de pólen, olha só, pegar o grão de pólen e levar esse grão de pólen até a estrutura feminina para que ocorra a fecundação. Isso pode ocorrer através do vento, que é chamado de amenofilia, pode acontecer através da água, que é chamado de hidrofilia, ou pode acontecer por animais, que é chamado de zoofilia. Uma dica, terminou em filia, ou filia, tá horrível a minha letra. Vamos lá. Filia quer dizer que é polinização, certo? Se terminar em zoria, é dispersão de sementes. Então, toda vez que você vê a amenofilia, entomofilia, que é a dispersão, a polinização através de insetos, zoofilia, hidrofilia, terminou em filia, é polinização. Guardem isso aí, certo? Essa polinização, ela pode ser a autopolinização, é quando a florzinha ela é hermafrodita. Ela tem a estrutura masculina que está aqui, olha, o estame, e tem a estrutura feminina que está aqui, o pestilho. Então, o grão de pólen que está aqui, ele pode entrar nessa região aqui e fecundar, certo? Isso daqui se chama de autofecundação. Ou pode ocorrer a fecundação cruzada, quando o grão de pólen que está aqui vai para outra florzinha, e quando o grão de pólen que está aqui vem para essa florzinha. Ou seja, teve um cruzamento, uma troca de grão de pólen. Quando tem essa fecundação cruzada, facilita o processo de variabilidade genética. Então, aqui, gente, está mostrando como ocorre a fecundação em si. Então, eu tenho aqui a antera, que vai liberar os grãos de pólen, como eu já falei para vocês. Esses grãos de pólen, ele vai fecundar a região feminina, olha aqui a feminina. Então, ele vai entrar pelo tubo polínico, passar pelo estilete, passar pelo ovário, até passar pelo óvulo, chegar no ovário, certo? No ovário, ele vai sofrer uma dupla fecundação, sofre diferenciação, formando os núcleos apolares, que futuramente esses núcleos vão formar o endosperma, que é a estrutura nutritiva do embrião.
Quando essa fecundação acontece, forma um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver para formar um embrião que é diploide, e esses núcleos vão formar um endosperma. Olha aqui, olha, o núcleo forma um endosperma, que é a substância nutritiva. Olha a observação no final, diz assim: o fruto é resultado do desenvolvimento do ovário depois da fecundação. Todo o processo é controlado por hormônios liberados pela semente em formação. Então, o verdadeiro fruto ele é formado pelo ovário da flor. Espero ter ajudado na contribuição de vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.